Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu acredito interessar a todos. Nós vamos falar sobre doença de Alzheimer, conhecido também como mal de Alzheimer. E eu preparei essa aula com tudo que temos de mais atualizado sobre a doença. E é muito importante, é muito valioso saber de tudo isso para poder principalmente começarmos a atuar desde já nos fatores de riscos modificáveis, tá? Para prevenir a doença. Como vocês sabem, eu amo a medicina preventiva e eu acredito que prevenir é o melhor remédio. Então, nós vamos começar falando que a cada 3 segundos nós temos um diagnóstico de Alzheimer. Esse diagnóstico geralmente é feito pelo neurologista e algo que deveria ser raríssimo, hoje está aumentando consideravelmente em todo o mundo, não é só no Brasil. E o diagnóstico é feito a cada 3 segundos. A doença tem uma característica principal da perda progressiva de células neurais. E não conhecemos a causa dessa doença. Ela é de etiologia desconhecida. E o tratamento que nós temos convencional, principalmente farmacológico, atualmente, ele é puramente sintomático. O que significa isso? Ele vai amenizar, aliviar alguns sintomas da doença, mas ele não impede a progressão da doença e nem reverte o declínio cognitivo desse paciente. Então, para a gente entender aí que é uma doença realmente difícil, complicada, triste, né? E que o que a gente puder fazer para prevenir, a gente precisa fazer, ok? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre a definição. Como eu disse, é uma doença neurodegenerativa de causa desconhecida, que desenvolve a partir da meia-idade. Mas a prevenção ela não precisa ser feita a partir da meia-idade. Ela deve ser feita desde já, tá? E hoje em dia, atualmente, é a principal causa de declínio cognitivo e demência nas pessoas. Apesar de não sabermos a causa específica da doença, nós sabemos que há um acúmulo de placas amiloides no cérebro dos pacientes com doença de Alzheimer e que essas placas amiloides elas são formadas por proteínas beta-amiloides e proteínas tau, que são responsáveis pela lesão que acontece no cérebro, principalmente no hipocampo, tá? Há uma lesão e uma atrofia do hipocampo na doença de Alzheimer. Também sabemos que o principal fator de risco para a doença de Alzheimer em países desenvolvidos é o sedentarismo. E em países em vias de desenvolvimento como o nosso, como aqui no Brasil, é a baixa escolaridade. E aí eu até trouxe para vocês aí a definição de neuroplasticidade. Por quê? Porque a gente pode, só de analisar essa informação, sedentarismo e baixa escolaridade, nós podemos já deduzir de que nosso cérebro ele precisa estar em movimento. Ele precisa estar aprendendo coisas novas, ele precisa estar, o nosso corpo também precisa estar em movimento. Por quê? Porque, segundo a definição de neuroplasticidade, a neuroplasticidade ela é a capacidade do sistema nervoso de se adaptar e de se moldar, tanto a nível estrutural quanto funcional, ao longo do desenvolvimento neural e quando sujeito a novas experiências. E por que a gente está falando de neuroplasticidade? Porque é um fator protetor. Ele é um fator protetor do nosso cérebro e previne, né, que previne aí a atrofia e a progressão, muitas vezes até, de uma doença de Alzheimer. Bom, e o que a gente sabe hoje sobre isso? A gente sabe que existe um fator neurotrófico derivado do cérebro chamado de BDNF, que é um importante mediador de plasticidade neural induzida pela atividade física. Olha para vocês verem. Apenas em realizar atividade física, a gente aumenta a plasticidade, a gente induz a plasticidade cerebral, tá? Então é um fator protetor para a doença de Alzheimer, sim. Bom, e quando a gente relaciona com a baixa escolaridade, também tem a ver, se a gente pensar um pouquinho, pessoas com baixa escolaridade têm mais chance de muitas vezes não estar expostos a novas experiências, tanto quanto uma pessoa com uma boa escolaridade. E isso faz também com que o cérebro ali, ele não tenha tanta indução à neuroplasticidade, ok? Bom,
Havendo dito isso do principal fator de risco, nós vamos voltar aos fatores de riscos modificáveis, tá? Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre tipos. E aí alguém pode perguntar, tipos? Eu acreditava que era somente a doença de Alzheimer, não existiam tipos, e realmente não existiam até então, mas foi descoberto, é uma descoberta recente dos cientistas, dos neurocientistas, que observaram que um grupo de pacientes com doença de Alzheimer tinham características diferentes entre si, principalmente laboratorial. E aí começaram as pesquisas nesse campo e descobriram que existem subtipos da doença, tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante. Por que eu tô trazendo isso para vocês? Para a gente entender que ninguém é igual a ninguém. Nós vamos ter ali pessoas com algumas características, outros com outras. Então, o tratamento, principalmente preventivo, ele deve ser diferente. Ele deve respeitar a individualidade bioquímica, principalmente, de cada paciente. E por isso, essa informação ela é tão valiosa. Nós temos hoje um subtipo 1, que é chamado de inflamatório, pacientes que têm bastante inflamação sistêmica, a nível neuronal, e aí a gente vai ver depois, a nível laboratorial, como que esses pacientes, eles apresentam essas características, né? O tipo 2, que é atrófico, também chamado como atrófico, e nós vamos ver que esses pacientes têm um desequilíbrio hormonal, principalmente, é algo que mais chamou a atenção ali dos cientistas, que são pacientes que todos tinham desequilíbrios hormonais. E o tipo 3, conhecido como cortical ou toxicidade, tá? Que são pacientes provavelmente que estão expostos a muitas toxinas. Nós vamos falar um pouquinho também desse subtipo. E hoje em dia temos aí o tipo 1.5, que é uma mistura do 1 e do 2. Tem características inflamatórias e atróficos, tá? As particularidades de cada um. No tipo 1, que é o tipo inflamatório, a gente observou aí que esses pacientes têm PCR aumentados, que é um marcador de inflamação no sangue, albumina diminuída, que é uma proteína, e interleuquinas, tipo 1 e tipo 6, que são citoquinas inflamatórias, aumentado. Então, é um perfil de um paciente com subtipo inflamatório. O tipo 2, como eu falei, um desequilíbrio hormonal. Então, foi medido aí estradiol, progesterona, testosterona, insulina, vitamina D, homocisteína. Quem assistiu minha aula de vitamina D, lembra que eu falei para vocês que vitamina D, apesar do nome dizer vitamina, é um hormônio, e é muito importante esse hormônio. Então, a gente viu aí alteração em todos esses hormônios, tá? E o tipo 3 tem uma alteração que eu achei super interessante, pessoal. Olha só para vocês verem. Há uma alteração em minerais, principalmente zinco, cobre, tá? Há provavelmente muitas toxinas, as pessoas estão expostas a toxinas diferentes, parasitas, H. pylori, que é a bactéria que é encontrada no estômago, né? Diabetes mellitus, alcoolismo, idade, todos são fatores alterados, né, encontrado no perfil desse paciente. E provavelmente tudo isso se deve também a uma má absorção, o que eu sempre estou falando aqui para os meus pacientes também, que é muito importante a gente cuidar do intestino, tá? O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se a gente tem uma má absorção, a gente vai ter aí um desequilíbrio de minerais que são muito importantes para várias funções metabólicas do nosso corpo. E isso pode ser, sim, uma preocupação ou até mesmo uma condição para desenvolver uma doença como essa mais tarde na vida. A gente sabe que os sinais e sintomas da doença de Alzheimer, eles podem aparecer até 30 anos antes do diagnóstico, porque o diagnóstico ele é feito geralmente quando já há um declínio cognitivo, tá? Então, até chegar nesse ponto do diagnóstico, muitos sinais e sintomas apareceram e a gente muitas vezes deixou passar despercebido, tá?
Bom, e uma coisa muito interessante sobre esse tipo 3, que a gente vale a pena prestar bastante atenção, é que muitas vezes as anormalidades, as alterações que acontecem com esses pacientes, elas são não amnésicas, porque muitas vezes o diagnóstico ele é voltado para amnésia progressiva que acontece nesse paciente, né? Então, muitas vezes o diagnóstico ele é muito tardio nesses pacientes que têm esse subtipo, porque a memória pode estar conservada, mas o paciente começa com uma disfunção executiva. O que significa isso, né? E o Dr. Dale Branson, que descobriu muitas dessas coisas que eu estou falando para vocês, é uma autoridade mundial sobre no quesito doença de Alzheimer, um neurologista, um neurocientista, que depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele fala que esses pacientes, a maior dificuldade deles é na execução de algumas funções que antes eles executavam perfeitamente, como, por exemplo, cálculos matemáticos, calcular, por exemplo, uma gorjeta, né, 10%, digamos assim, 10% da conta, a pessoa tem dificuldade de calcular 10%, que antes fazia perfeitamente, pagar boletos, né. Então, são atividades do dia a dia que não tem necessariamente a ver com uma memória, né, de pessoas ou de um acontecimento, mas sim de uma execução de uma tarefa que se fazia principalmente relacionada a cálculos matemáticos, e são os primeiros sintomas dessas pessoas, tá? E outra coisa interessante é que 60% a 70% dos casos tem um componente tipo 3. Bom, pessoal, e por que tudo isso é muito importante, tanto para nós profissionais da saúde, quanto para você que possa estar assistindo essa aula? Porque a responsabilidade aqui ela é compartilhada, né? Tanto nós vamos conseguir intervir muitos anos antes de aparecer um declínio cognitivo no nosso paciente e evitar, provavelmente, uma doença de Alzheimer ou até outras doenças, sabendo tudo isso sobre o paciente, se ele está inflamado, se tem desequilíbrio hormonal, se tem muitas toxinas aí sendo responsável por causa desses desequilíbrios. Então, são tantas as informações que a gente pode já utilizar e prevenir quanto vocês mesmos saberem tudo isso, porque vocês mesmos não precisam do médico chegar e falar, olha, você deveria diminuir a exposição a esse tipo de toxina, você deveria fazer atividade física diária, você precisa desinflamar o seu corpo, modificar a dieta, né? Então são coisas que muitas vezes a gente deixa para o profissional da saúde, coisas que a gente também pode fazer, né? Essa responsabilidade da saúde, ela é compartilhada. Então, por isso que eu estou trazendo essa informação para vocês. Às vezes a gente deixa passar também, pede aquele check-up mais básico, né? Conversa com o seu profissional, pede ele para pedir hormônios no exame de check-up, para pedir zinco, magnésio, cobre, né? Minerais, vitaminas, vitamina D, homocisteína, que é um marcador muito importante, preditivo, anos antes de aparecer algumas doenças, a homocisteína já está aumentada no sangue, então a gente consegue intervir, né, a tempo e a hora, então por isso que é tão importante tudo isso que eu estou trazendo para vocês.